O tema da minha ministração é há brilho na dor. Oh, Jesus. E aí você pode dizer, pastora, na minha dor não há brilho não. Na minha dor há choro, na minha dor há lamento, na minha dor há angústia. E a verdade é que ninguém acorda pela manhã e ora a Deus falando, Senhor, que vontade de passar por uma tribulação hoje. Senhor, me dá desertos para que eu possa atravessar. Não, ninguém acorda pela manhã com essa oração. Nós pedimos a Deus, Senhor, me livre da tribulação, me livre do deserto, me livre do dia mau. O fato é que todos nós, se não passamos ainda, iremos passar por provações nessa vida. Quem aqui já passou por uma provação, tribulação, deserto, casulo, a forma como você preferir? Jesus nos alertou, neste mundo terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. A questão não é saber quando eu vou passar por aflições, mas de que forma eu vou passar por essas aflições. Qual é o meu comportamento diante de uma aflição? Eu permaneço em fé, persevero no que a palavra de Deus me diz? Ou eu deixo a dor, o desespero, a angústia invadir a minha vida? Existe uma música do Paulo César Baruch que diz assim: então chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. A cada culto, a cada conferência, a cada GC que nós estamos sendo abastecidos. Estamos sendo equipados para que quando o dia mau bater a nossa porta, nós estejamos preparados para vencer o dia mau. O dia mau, ele bate na porta do crente e do não crente. Ele não escolhe a família, mas ele vem. E como nós nos comportamos diante desse dia? A nossa diferença do não crente é que nós sabemos que no dia mau nós nunca estaremos sozinhos. Sabemos que temos um Deus que está ao nosso lado a todo tempo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos ali histórias reais, de pessoas reais. Só que nós vemos pessoas que venceram e outras pessoas que desistiram. E eu quero compartilhar com vocês nesta hora 3 verdades que nós precisamos saber diante da dor. E a primeira verdade é: você pode chorar. Amém? Você pode chorar. Diga comigo assim: eu tenho o direito de chorar. 5 minutos. Amém, igreja? Nós temos o direito de chorar 5 minutos. João 11:35 diz que Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, chorou. Tá tudo bem você chorar. Jesus, ele fica extremamente comovido por sentir a dor da perda de um amigo que ele amava, de Lázaro. Por sentir a dor daquelas pessoas que estavam lamentando a morte do seu amigo. E Jesus chora. Chorar faz bem, chorar traz alívio à nossa alma. Mas perceba que após o choro, Jesus se posiciona. E João 11:39 diz que Jesus, ele lança uma palavra: tirem a pedra. Jesus, ele chora, Jesus se lamenta, mas Jesus se posiciona: tirem a pedra. Disse Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse: não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Nós temos direito de chorar, mas nós não temos o direito de questionar a Deus do porquê. Não temos o direito de questionar da palavra já liberada. Marta é aquela irmã que quando Jesus vai à sua casa, ela está tão atarefada com as coisas da casa, em receber Jesus e os seus discípulos, que ela chega para Jesus e diz: Jesus, o Senhor não se importa? Eu aqui cheia de trabalho para fazer, e Maria aí sentada aos seus pés, perdendo tempo. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e dela nada será tirado. A diferença de quando paramos para ouvir a voz de Deus é que estamos sendo equipados para que quando nós necessitamos de uma intervenção do Senhor, nós não duvidemos. Marta duvidou, talvez por não ter parado para ouvir as histórias que Jesus já tinha feito muitos outros milagres.
E Marta se colocou contra aquilo que Jesus ordenou. Ao invés da Marta se dizer assim: gente, Jesus falou tire a pedra, vamos logo, vamos gente, tira logo, porque o milagre vai acontecer. Ela duvida. Nós não temos o direito de duvidar, igreja, na palavra que o Senhor já liberou a nosso favor. Pare de questionar a Deus do porquê e pergunte a Ele o para quê. Deus, estou passando por essa aflição, para quê? O que eu preciso aprender diante dessa situação? Me ensina, Deus, o que eu preciso aprender? Saiba que tudo que acontece na sua vida, Deus nunca perdeu o controle. Ele nunca se esqueceu de você. O nosso Deus não dorme, não cochila. Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus olha para Marta e fala: Marta, você está duvidando, mas hoje você vai ver a glória de Deus. Hoje você vai contemplar o milagre. Se você crê, verá o brilho em meio à sua dor. Se você crê na palavra liberada, você vai ver Jesus agindo em meio à sua dor. A segunda verdade que eu quero trazer para você é: não é quando você vai passar, mas como você vai passar. De que forma você vai passar por essas aflições? Marcos 4, 35, 41 traz uma história, eu quero ler com vocês. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Vemos aqui dois comos. Primeiro, os discípulos. Como os discípulos passaram por aquela tempestade? Apavorados, aflitos, desesperados. A tempestade era real. Aquela tempestade estava trazendo angústia. Aquela tempestade estava trazendo água para dentro daquele barco. Era real. Muitos daqueles discípulos eram pescadores. E com certeza eles já tinham ouvido histórias de barcos que já tinham naufragado diante de tempestades. Então literalmente eles achavam: nós vamos morrer. E o desespero de tirar a água do barco e aquela gritaria, eu imagino. E cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus dormia? Jesus encontrou um travesseiro naquele barco, gente. E Jesus dormia tranquilamente em meio àquela tempestade. Quando nós olhamos isso, qual seria a nossa atitude? Jesus dormia com a cabeça no travesseiro, tranquilo. Sabe por quê? Antes de sair, Jesus tinha liberado uma palavra: vamos atravessar para o outro lado. Jesus sabia que a sua morte seria na cruz e não afogado num naufrágio. Aqueles discípulos tinham ouvido a mesma palavra, só que diante da tempestade eles se esqueceram. E muitas vezes, diante de situações, de aflições, de tempestades nas nossas vidas, nós nos esquecemos da palavra que o Senhor já liberou. Lembre-se daquilo que Deus falou para você, porque diante de uma tempestade você tem que se posicionar. Diante de um problema, você tem que parar de falar dos seus problemas e falar aos seus problemas quem é o seu Deus. Fale ao problema quem é o seu Deus: um Deus de milagres, um Deus que ressuscita, um Deus protetor. Cremos que Deus faz milagres na vida do nosso irmão.
mas muitas vezes não cremos que Ele pode fazer na nossa própria vida. Se você sabe que você tem fé quando ela é provada, você pode dizer: pastor, eu tenho muita fé, meu irmão, então conta aí os testemunhos de fé. Não, nunca tive. Não tenho nenhum testemunho para contar no Hope. Sabe, eu sei que eu tenho fé, se um dia ela foi provada. Nós oramos: Deus, aumenta a minha fé. Para quê, meu irmão? Para que no dia mal você ative a fé e vença o dia mal. Por que o mar vermelho se abriu com Moisés? Porque foi necessário uma necessidade do sobrenatural. Por que pães e peixes se multiplicaram e alimentaram uma multidão? Porque foi necessário ativar o sobrenatural. Por que Bartimeu, um cego, voltou a enxergar? Porque ele acessou o sobrenatural. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer agir no natural aquilo que tem que ser sobrenatural. A gente quer lutar com a nossa própria força, com a força do nosso braço, ao invés de clamar a Deus e solicitar o acesso ao sobrenatural de Deus. Tem coisa que não adianta. É oração, é jejum, é busca, para que o sobrenatural aconteça na sua vida. Quando eu estava grávida da minha filha Zoe, durante o meu pré-natal, nós recebemos uma notícia ruim. Eu lembro que a médica fazendo ali o ultrassom, ela falou assim: olha, tem um problema no coração da sua filha. E na hora que ela falou coração da minha filha, parece que o chão se abriu. E eu falei: tá, mas o que acontece? Ela falou: olha, uma artéria está indo para o lado errado do coração, e isso pode prejudicar a sua filha de respirar, a sua filha de se alimentar. E aí eu comecei a ficar desesperada. Eu estava sozinha naquela clínica, e eu perguntei para ela assim: mas e o que eu faço? Ela falou assim: você tem duas opções. Ou esperar a sua filha nascer, e pode ser que ela necessite de uma cirurgia, ou fazer uma punção agora na sua barriga e a gente vê o que faz. E eu olhei para os olhos dela e falei assim: mas o que a senhora me orienta? Ela disse assim: essa escolha não é minha, é sua. Na hora deu vontade de bater nela. Eu falei assim: mas peraí, você que estudou, eu não sei o que é o melhor para minha filha. Eu não tenho ideia. E eu falei para ela assim: olha, eu não vou tomar nenhuma decisão agora, eu vou para minha casa. E eu saí daquela clínica chorando, liguei para o meu marido, falei: amor, a Zoe está com um problema no coração. E ele na hora já começou a repreender: não aceito isso, nós não aceitamos, a nossa filha é perfeita. Cheguei no carro chorando, chorei 5 minutos. Depois dos 5 minutos, eu enxuguei as minhas lágrimas, levantei as minhas mãos e eu falei: Deus, o que eu tiver que passar, o que me importa é que o Senhor esteja ao meu lado. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas o que importa é que o Senhor esteja comigo. Porque Jesus falou que neste mundo nós vamos ter aflição, mas Ele falou que Ele já venceu por mim e por você. Quando nós entramos numa tribulação, no deserto, nós sabemos que vamos sair. Porque deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. E não vamos sair derrotados, vamos sair vitoriosos. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Como eu passo por essas tribulações? De que forma eu passo quando o dia mal chega? A última verdade: Deus não rejeita nenhuma das nossas dores. Tudo o que você passou, seja bom ou ruim, te impulsionou e projetou para o cumprimento do seu propósito de vida. Tiago 1, 2, 3 diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Na versão A Mensagem, olha que lindo o que diz: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Amém? Tem gente que está falando: pastora, eu não quero esses presentes especiais não. Na minha casa já está cheio de aflição, está cheio de tribulação. Mas ele está dizendo aqui que é um presente especial, porque vai desenvolver em você um caráter. Quem aqui ora mais no momento de aflição? Quem aqui busca mais a Deus quando você está passando por algum problema? Não é assim, gente?
A gente jejua, a gente ora, a gente vem em todos os cultos, nas vigílias. Você fica procurando culto para você vir, porque você está passando por um momento de dor, de angústia. E Tiago 1,12, ele fala assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Interessante que Tiago está falando assim: feliz é você que persevera, porque você vai ser aprovado. Quando nós entramos numa guerra, numa tribulação, nós já sabemos o nosso final. Vamos ter vitória. Se você perseverar, você vai ter vitória. Diante dos maiores desertos que eu enfrentei na minha vida, das maiores dores, eu tive 2 amigas muito especiais ao meu lado: a paciência e a perseverança. A gente tem que ter paciência por passar por esses dias. E a gente tem que perseverar, porque aquele dia ele acaba e um novo dia se inicia no amanhã. Todos os dias a esperança do Senhor se renova a cada amanhecer, a cada amanhecer. Todas as dores que você um dia já enfrentou te trouxe até aqui. Eu lembro quando eu tinha por volta de 6, 7 anos de idade. Eu era molestada por uma prima. Eu não me lembro exatamente quanto tempo isso ocasionou na minha vida, mas ela era para cuidar de mim e ela me molestava. E isso ocasionou muitos traumas na minha vida. Muitas situações na minha área sexual acarretou muitos traumas, muitos pesos. A minha família, eu vim de uma família totalmente desestruturada. Casamento dos meus pais, traição, angústia. Quantas vezes eu via minha mãe depressiva na cama e eu dizia assim: eu não vou casar, eu não quero casar. Quantas vezes eu ouvi da minha mãe dizendo assim: filha, homem é tudo igual, homem não presta, tem a sua independência, não dependa de homens. Porque era a dor dela. E eu comecei a viver a dor da minha mãe. E situações da minha infância acarretaram coisas seríssimas na minha adolescência. A prática do pecado da masturbação me acompanhou durante muito tempo. Quando eu encontrei Jesus, eu estava totalmente destruída. Na minha adolescência, eu fui fortemente afetada por pessoas que olhavam para mim e achavam que eu era lésbica, que eu era homossexual, porque eu tinha simplesmente cabelo curto. Eu chegava na minha escola e aquilo me incomodava. E eu falava: Deus, mas eu não sou isso. Eu não sou isso. Com 17 anos eu encontrei Jesus. Com 17 anos eu aceitei Jesus na minha vida. A minha vida foi transformada. Aquele vazio, aquela dor, aquela angústia que eu tinha desde 6, 7 anos de idade, que eu nunca tinha contado para ninguém. Um dia eu cheguei para o meu marido e eu confessei para ele. Sabe por quê? Porque tem pecados que você confessa a Deus e você é perdoado, mas tem pecados que você tem que confessar a alguém para que você seja curado. E eu precisava de cura na minha vida. Eu precisava de alguém que orasse por mim e me curasse daquelas coisas que eu tinha vivido, que havia peso, que havia condenação. Quantas vezes eu ouvia o diabo falando no meu ouvido: você não vai para o céu, isso é mentira. E me condenava, igreja. Libere, deixa Jesus brilhar no meio da sua dor. Deixa Jesus brilhar onde Satanás um dia trouxe escuridão. Deixa Jesus brilhar na sua dor. Ele não rejeita nenhuma das suas dores. E hoje eu posso ajudar muitas pessoas que passam por aquilo que eu já passei. E eu olho para essas pessoas e eu falo assim: olha, tem esperança. Se arrependa, Deus já te perdoou. Se arrependa, tem uma nova vida. Deus não rejeita nenhuma das nossas dores. Cada choro, cada lágrima, veja Jesus. Interessante que quando eu olhava toda essa situação da minha vida antes de Jesus, eu achava que Ele estava longe de mim. Mas um dia eu orando, eu falando: Jesus, aonde o Senhor estava quando aquelas coisas aconteciam? E Ele me disse: filha, eu sempre estive com você. Os meus olhos sempre estiveram olhando para você. E quantas situações Ele me livrou. E quando eu olho para a vida do meu marido, para a minha família, para os meus filhos, eu falo: Jesus, Satanás não queria só corromper a minha sexualidade, ele queria matar a minha descendência.
Aquilo que o inimigo, ele te culpa, ele te acusa, não é somente para acabar com você, é para acabar com a história, com a sua descendência, com a vida dos seus filhos, com a sua família. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? 2 Coríntios 4,17 diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. São leves, são momentâneos, eles passam. E tudo que você passou está produzindo em você maturidade, resiliência, força. Deus nunca perdeu o controle. Hoje Jesus quer brilhar na sua dor. Hoje Jesus quer brilhar nesse deserto que você está enfrentando. Hoje Jesus te convida para lançar sobre este altar todo o peso que você tem carregado. Talvez situações e acusações que até hoje você ouve do acusador. Pecados que você cometeu, ou talvez até que você continua cometendo. E você está sentado aqui dizendo: pastora, mas você não sabe da minha vida. Eu não sei mesmo, meu irmão, mas Jesus sabe. Jesus te conhece. E Ele só está esperando a sua entrega. Ele diz que o fardo dele é leve. E se você tem carregado um fardo pesado, você não está carregando o fardo que Jesus tem para a sua vida. O fardo dele é leve, o fardo dele é suave. E nesta hora Ele te convida: troque o teu fardo com o meu fardo. Coloque-se de pé comigo. Deus não rejeita nenhuma das suas dores. Tudo que você passou é para a glória dEle. A morte de Lázaro foi para a glória dEle. Aquela tempestade veio na vida daqueles discípulos para a glória dEle. Tudo que você passou é para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Levante a sua voz agora e ore ao Senhor. Chame Ele para brilhar na sua dor. Só você sabe aonde você foi ferido. Só você sabe aonde há escuridão na sua vida. Só você sabe aonde há culpa, a acusação do inimigo na sua vida. Se arrependa nesta hora. Se arrependa agora, entregue ao Senhor. Fala: Jesus, eu não quero mais. Eu não quero mais a prática desse pecado. Jesus, eu não quero mais a acusação do inimigo sobre a minha vida. Eu rejeito, Senhor Jesus, isso sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Quando Deus me disse: filha, Satanás tentou te destruir, para destruir a sua descendência, porque desde o ventre da sua mãe eu tinha planos para você e para os seus filhos. As guerras que você enfrentou, as guerras que você venceu, porque você venceu, porque hoje você está aqui. Hoje o Senhor está dizendo: eu sempre estive ao seu lado. Eu sempre olhei e segurei nas suas mãos. E hoje Ele quer trazer brilho nessa dor. É isso aí, já aproveita, ative as notificações, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe por toda a rede social. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. É isso aí, você também pode contribuir com a gente. A gente tem aqui todas as formas para você poder entregar a sua oferta, devolver o seu dízimo e ser também um canal de bênção para aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Deus abençoe você.